Olá, sejam bem-vindos à nossa aula 13. A aula de hoje é a aula do bloco de pergunta. Essa aula aqui com esse bloco de pergunta, ela vai fazer com que a gente seja capaz de criar um jogo de perguntas. Então esse vai ser o nosso segundo jogo do nosso curso, que é o jogo de perguntas, ok? Então vamos lá. Bloco de pergunta. Ele faz uma pergunta e espera o jogador responder. Então aqui ele usa o bloco diga, né? Ele fala aquela pergunta e o jogador, ele só vai para o próximo bloco depois que o jogador responder essa pergunta. Então, por exemplo, se eu quiser fazer um jogo que eu quero que o ator coloque, que o nosso jogador coloque o nome dele antes de começar, eu posso deixar ele colocar o nome, ok? Então, a gente pode criar esse jogo dessa forma. A gente dá o nome para o jogador e depois que o jogador colocar o nome, ele pode começar o jogo. Ou então a gente pode fazer um jogo só de perguntas, onde você vai fazer várias perguntas e o seu jogador vai responder. Pode ser um jogo de conhecimentos gerais, pode ser um jogo que você queira conhecer melhor o seu jogador. A gente pode fazer um jogo até de ditado. Ó. A gente faz o ditado e aí o jogador tem que escrever da forma correta. Então, é bem legal esse jogo. A gente pode fazer várias coisas. Então, hoje a gente vai criar o nosso primeiro joguinho de pergunta, ok? Ele faz uma pergunta e espera o jogador responder. Então tá aqui, ó. Ele faz a pergunta e espera o jogador responder. Vamos ver então. Ó, qual é o seu nome? Aí eu escrevi lá, Taiguara. Dei o Enter. Viu? Então eu dei o OK. Eu clico nele, ele faz a pergunta e ele só para depois que eu responder, tá bom? E aqui, ó, é o sensor de resposta, mais bloco diga ou pense. O que eu posso fazer? Ah, eu posso pegar essa. Vocês viram que eu respondi e ele simplesmente sumiu, não fez nada com essa resposta? Então o que eu posso fazer? Eu posso pegar essa resposta, pegar o sensor de resposta e colocar dentro do bloco diga ou bloco pense, e a resposta vai ser representada por um balão de fala ou de pensamento, ok? Então aqui, ó, a resposta é representada por um balão de fala ou pensamento. Então vamos lá. Deixa eu colocar o vídeo. Então aqui, ó. Então aqui eu fiz, ó, qual é o seu nome? Aí ele vai falar a resposta por 2 segundos, ó. Taiguara, viu? E agora, quantos anos você tem? Eu vou escrever e ele vai falar por 2 segundos, ó. Então é para isso que eu uso esse sensor de resposta, tá vendo? Eu vou colocar de novo aqui, ó. Vou colocar com o mouse. Eu fiz a pergunta, ó, qual é o seu nome, e vou colocar a resposta. Tá vendo que aqui dentro ele disse o quê? Ele disse a resposta, ó. Então é para isso que eu utilizo, tá? Então diga a resposta por 2 segundos. Ele vai falar a resposta que eu dei por 2 segundos. Agora, no caso, quantos anos você tem? 32 anos. Entendeu? É... Então, esse é usando o bloco diga. E eu também posso usar o sensor de resposta utilizando as variáveis, que foi o que a gente aprendeu na aula passada. Você pode registrar as respostas usando variáveis para ela. Então, aqui, ó. Eu vou criar uma variável chamada nome e criei uma variável chamada idade, ó. Aí ele perguntou qual é o meu nome. Eu respondi, ó, Taiguara. Aí lá apareceu, tá vendo? Nome Taiguara. Qual a sua idade? Eu respondi 32 anos. Idade 32 anos, ok? Então, de acordo com o jeito que eu posso escolher uma variável e dentro dela, aqui, ó, deixa eu voltar aqui, por exemplo. Eu posso colocar aqui, ó, mude para a variável. Ó. Então, depois que eu respondo, ele vai mudar para a resposta que eu dei. Lembrando que ele sempre muda para a resposta dependendo da pergunta. Então, se a primeira pergunta foi qual é o seu nome, então a minha resposta vai para a variável nome. Se a minha segunda pergunta foi qual a sua idade, a minha resposta vai para mude idade, entendeu? Então eu vou mudar a variável de acordo com a resposta que eu dei. Essa ordem aqui é muito importante, depois eu vou mostrar no exemplo. E o bloco de perguntas mais operadores matemáticos. Esse bloco aqui, ele é um pouquinho mais complexo e eu vou aprofundar ele mais no próximo módulo, ok? Mas o que a gente pode dizer aqui a início? Que você pode fazer perguntas envolvendo as 4 operações. Então aqui, ó.
eu posso colocar quanto é A mais B. Ó. Então, se minha resposta for igual A mais B, ó, eu vou ter aqui 13 mais 7 é igual a 20, tá certo? Não, tá errado. 13 mais 7 é igual a 20, resposta certa. Ó. Então, eu vou dizer aqui resposta certa. 12 mais 8 também é 20, mas eu coloquei 40, ó, então ele vai dizer a resposta errada. Então, esse aqui é um jogo de operações matemáticas. Eu quero que vocês conheçam, mas a gente vai se aprofundar nele mais a partir do próximo módulo, ok? Que ele é um pouquinho mais complexo. Então, no jogo de perguntas, a gente também pode usar operadores matemáticos. Aqui, ó, eu coloquei um número aleatório entre 11 e 20 e um número aleatório entre 1 e 10. Fiz uma pergunta. Tem o junte apple com banana, que é um bloco que a gente usa. Quanto é A mais B, tá vendo? Então, eu criei uma variável A e uma variável B. Se a minha resposta for igual a mais b, ele vai dizer resposta certa, certo? E se não for, ele vai dizer resposta errada, ok? Então esse jogo aqui a gente vai aprofundar no próximo módulo, mas é bom vocês já conhecerem, tá bom? Então é isso aí, vamos ver agora o próximo. E agora é o jogo de perguntas, que é o jogo que vocês vão fazer hoje, tá bom? Você pode registrar as respostas usando variáveis para ela. Então tá aqui, ó. Eu fiz aqui nome, idade e cor. Fiz uma variável e coloquei dentro dessa variável esperando resposta, tá vendo? Ó? Por quê? Porque eu não respondi ainda. Então ele só vai mudar depois que eu responder. Então eu fiz aqui nome, a pergunta, qual é o seu nome? Aí dentro da variável, eu mudei a variável nome, ó, para resposta, tá vendo? E aqui, o que eu fiz? Eu mudei eu fiz ela em duas etapas, ó. Vou voltar aqui para o nosso jogo. Nosso vídeo. Então aqui, ó. O que eu fiz? Vou explicar para vocês aqui melhor. Eu usei o nosso bloco que a gente sempre usa, né? Quando a bandeirinha for clicado. Eu vou mudar a variável nome. Então eu criei minha variável e eu vou mudar a variável nome para o quê? Eu já respondi no começo do jogo? Não, né? Então eu vou mudar ela para esperando resposta. Então toda vez que eu clicar na bandeirinha verde, a minha variável nome, a minha variável idade e a minha variável cor vão mudar para esperando resposta. Ok? Aí eu vou fazer a primeira pergunta, ó. Qual o seu nome? Quando eu fizer essa primeira pergunta, o que vai acontecer? Lembrando que sempre começa com letra maiúscula, ok? E um sinal de interrogação no final. Não se esqueçam disso, tá bom? Então aqui, ó, pergunte qual o seu nome. Aí eu vou esperar ele responder, ó. Depois que ele responder, eu vou mudar o nome para a resposta. Ó. Então eu coloquei aqui Taiguara, ele mudou o nome para Taiguara, ok? Aí o segundo, eu vou usar o quê? A idade. Então eu vou fazer a pergunta referente à idade. Qual a sua idade? E vou esperar. Quando eu responder, ele vai entrar aqui ó, dentro da variável idade. Idade 32 anos. Aí o próximo pergunta qual a sua cor preferida? Ó, e vou esperar. Aí eu vou colocar a cor, a resposta que eu coloquei, ok? Então nome, idade e cor. Vou mostrar o vídeo. Então tá aqui. Então é isso. Desculpa pela música aí, foi um erro aqui que deu, mas já arrumei. Então aqui, você pode registrar as respostas com as variáveis. Então as respostas, você vai saber o que o seu jogador ele prefere de cada coisa. Então aqui está o exercício. Ó. Escolha um ator em um cenário de sua preferência. Você vai criar uma variável chamada nome e vai criar uma variável chamada idade. Essas variáveis são obrigatórias no jogo. Você vai ter que saber o nome da pessoa e qual a idade dela, ok? Depois você vai criar novas variáveis de acordo com as perguntas do seu interesse. Você pode perguntar qual o seu desenho favorito, qual o seu time favorito, qual a sua cor favorita, qual o nome do seu pai, qual o nome da sua mãe, a pergunta que você quiser fazer, tá bom? Só que para cada pergunta você vai criar uma variável para essa pergunta. Então você vai criar a pergunta, vou pensar numa pergunta aqui.
Por exemplo, qual o seu time favorito? Então, minha variável vai ser time. Que aí, quando ele responder, eu vou saber qual é o time favorito dele, ok? E eu vou utilizar o bloco mude variável para. Depois que eu escolher todas as minhas variáveis, eu vou usar esse bloco mude variável para e vou mudar todas as variáveis para aguardando resposta. Eu posso colocar aqui também esperando resposta, posso colocar 3 pontinhos, tá bom? A forma que eu escolhi aqui é a critério de vocês. Eu dei a sugestão de colocar aguardando resposta. Mas você pode colocar 3 pontinhos também, ou então deixar só um espaço em branco, tá bom? Mas o importante é sempre o jogo começar sem as respostas do jogador anterior. Porque se eu não mudar a variável, se eu não colocar ela 3 pontinhos esperando resposta, toda vez que alguém for começar o jogo e outra pessoa for jogar, vai estar salva a última resposta que você fez. Então vai estar os dados de outra pessoa. Então, se fosse, por exemplo, um software de segurança da informação, você não poderia fazer isso porque você estaria expondo as respostas de outras pessoas. Então é muito importante que você, toda vez que começar o seu jogo, você zere aquela variável para que a pessoa que vai responder não veja as respostas do candidato anterior, ok? E utilizando o bloco de perguntas, faça uma pergunta para cada variável. Entre elas, utilize o bloco mude variável para e utilize o sensor de resposta. E no final você vai salvar como jogo das perguntas, ok? Então é isso daí. Agora eu vou mostrar na prática como é que a gente vai fazer. Deixa eu só achar aqui. Aqui. Então esse é o nosso jogo, ó. Tá bom? O que eu fiz? Eu fui lá em variável, ó. Vou criar mais uma pergunta aqui. Criar uma variável. Vou colocar aqui desenho. O nome da minha variável vai ser desenho, tá bom? Então eu fiz isso aqui em todas as perguntas, tá? Criei uma variável chamada desenho, ó. Vou vir aqui em mude. Vou colocar ela aqui embaixo dos outros, das minhas outras perguntas. Vou clicar na setinha, ó. Dentro da setinha está o nome de cada variável, tá vendo? Então vou colocar variável desenho. E aqui dentro eu vou escrever aguardando resposta. Lembrando que eu posso colocar só 3 pontinhos, posso colocar esperando a resposta, o nome que eu preferir, tá bom? Então tá aqui, já mudei. O segundo passo que eu pedi foi para fazer o quê? Foi para fazer uma pergunta referente à minha variável. Então aqui eu já fiz, ó, de nome. Qual é o seu nome? Tá vendo? De idade eu fiz quantos anos você tem. De time eu perguntei qual time você torce. E de cor falei qual a sua cor preferida. Agora eu vou lá em sensores, ó, que é esse azul claro. E tá aqui, ó, pergunte. Então esse é o bloco de pergunta que eu falei, tá? Vou colocar ele aqui. E vou fazer minha próxima pergunta, que é referente ao quê? A desenho. Então, vou perguntar qual o seu desenho favorito? Então, eu fiz aqui a pergunta, qual o seu desenho favorito? Aí, vou voltar lá em variáveis, ó. E vou pegar mude. Aqui eu perguntei sobre o quê? Sobre o desenho. Então, eu vou colocar aqui desenho, ó. E qual vai ser o meu desenho? Aí agora eu vou lá no meu sensor, de novo, nos meus sensores. Esse aqui eu chamo sensor de resposta, ó, tá vendo? Então ele vai marcar essa minha variável com a última resposta que eu dei, que vai ser relacionada a desenho. E agora no final eu vou lá em eventos e vou colocar a minha bandeirinha for clicado, que é um dos códigos que a gente mais usa, certo? Aí vou clicar na bandeirinha, ó. Quando eu cliquei na bandeirinha, presta atenção aqui, ó, que todas as minhas variáveis ficaram escrito aguardando resposta, ok? Então isso é muito importante. Aí vou colocar aqui quantos anos e qual é o meu nome. Taiguara. Então já respondi a primeira pergunta. Ó, quando eu responder a primeira pergunta, olha lá minha variável nome que acontece, ó, ela ficou com o meu nome, tá vendo? Quantos anos você tem? 33 anos. Então eu vou colocar aqui 33 anos, certo? Qual time você torce? Eu coloquei aqui Corinthians. Então eu torço pro Corinthians. Qual a minha cor favorita? Preto. Então marquei preto. E qual o desenho favorito? Cavaleiros do
Zodíaco. Ok? Então tá aqui, ó. Esse é o nosso jogo de perguntas. Quando eu vou responder. E quando eu apertar a bandeirinha verde, ó, ele vai apagar todas as minhas respostas para aguardando resposta. E outro jogador vai poder vir jogar e colocar as respostas dele, ok? Quando eu terminar, eu vou vir aqui e vou salvar. O jogo das perguntas. Tudo bem? Então é isso aí, essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula, tá bom?